Olá, queridas e pessoas amáveis do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um react, dessa vez ao canal Dois Dedos de Teologia do pastor Iago Martins. O que estão querendo fazer é assustador. Mais uma vez um vídeo que tá virando uma série já, que é conversando um pouco sobre esse... Deixa eu ajustar a câmera. Esse pânico moral que a gente está tendo cada vez mais sobre a relação com as pessoas trans, né? A gente está vendo um pânico moral que eu entendo uma parte com os conflitos religiosos, conflitos não bélicos, né? Falando de conflitos no sentido de ideias que se contrapõem, gera uma série de dúvidas, crises, mas a parte biológica eu acho que é mal compreendida e é utilizada para se fazer um pânico moral que não é bom para nenhum lado, nem o lado religioso, nem o lado civil, e principalmente para as pessoas que importam, que são as pessoas trans. Então eu acredito que o assunto vai ser esse. Pelos spoilers que eu vi, eu não assisti o vídeo completo, mas eu vi alguns trechinhos, principalmente porque eu vi uma pessoa reagindo, eu falei, putz, pode ser um conteúdo legal para trazer aqui para o canal. Mas antes, o canal aqui precisa muito de você, da sua ajuda. Esse canal que nós fazemos companhia um pro outro e tentamos aprender um pouquinho mais sobre o mundo. Então, se você quiser, se você puder, quando você for sair desse vídeo, não precisa fazer agora, porque não faz sentido, você não assistiu o vídeo. Deixe seu like, seu comentário, inscreva-se aqui no canal, estou tentando bater 200 inscritos. Me ajuda muito se você fizer essas coisinhas que são de graças. E se você gosta do conteúdo, tem vídeo quase todo dia. E tem dia que pipoca 2 vídeos aí, dependendo da pauta, do assunto, e dependendo do tempo que eu tenho para gravar também. Beleza? Então é isso. Chega de recados, vamos pro vídeo, vamos conversar sobre esse assunto que eu acho muito importante. Eu gostaria que você, de qualquer lado moral, espectro político, filosófico, venha de cabeça e coração aberto, sinceramente, porque sempre que eu gravo esses vídeos, eu vou de cabeça e coração aberto, tentando conversar um pouco. E, de novo, não sou uma pessoa trans, não sou especialista nas vivências, mas eu sou um curioso, um estudioso de genética, de biologia. Não uso isso para tentar... não é um argumento de autoridade, só estou tentando explicar o meu interesse no assunto. Não sou autoridade em nada. Por isso mesmo estou fazendo react no YouTube. Estou fazendo vídeo no YouTube e não estou na academia fazendo pesquisas científicas. Só estou tentando explicar o meu interesse por esse assunto e porque eu tenho uma leitura. Por que eu li coisas sobre isso? Porque eu me interesso muito sobre entender essa área. Eu acho que é importante a gente fazer esse diálogo da biologia com alguns conflitos éticos e morais para evitar o pânico moral, evitar a caça às bruxas, certo? Então vamos lá. Aqui, ó. O vídeo hoje pode conter material sensível para algumas pessoas, não recomendando assistir com crianças. Então já tá, avisa aí. Só, não sei, acho que Iago nunca vai ver esse vídeo, mas... aviso de gatilho é bom, muito bom, mas é bom colocar qual que é o aviso, né? Às vezes, sei lá, depressão, suicídio, só... É um comentário bobo, meu, tá? Uma correção que eu nem devia estar fazendo, mas é que já que tá o anúncio aqui, e eu acho muito interessante anúncios de gatilho, todo mundo devia fazer, falar qual que é o gatilho, mas, bom, ignora. Nem sei porque eu tô falando isso. Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você não tá nos escritórios do Instituto Schaefer, você tá numa pracinha aqui no Michigan. E eu quero conversar com vocês sobre o mês do orgulho gay, o orgulho trans e a presença de crianças. Deixa eu voltar num vídeo um pouco antigo, bem antigo, de 2010. É um vídeo do Luiz Motti. Você lembra do Luiz Motti? O Luiz Motti é um antropólogo que foi um dos mais conhecidos ativistas LGBT do Brasil. Hoje ele deve ter quase 80 anos já não é mais tão conhecido como já foi, mas ele foi um dos grandes nomes. E uma vez, o Luiz Motti foi no Jô, e quando estava no Jô, o Luiz Motti disse o seguinte, olha só, num tom de brincadeira, era uma piadinha, mas olha o que ele diz. O futuro vai ser assim, o futuro não vai ter mais proibição de homossexual se casar, o pai não vai dizer, prefiro ter um filho ladrão que homossexual. Nós acreditamos que a sociedade vai melhorar, vai evoluir para o bem. E nós não queremos fazer publicidade e fazer apologia, não.
o número de homossexuais vai ser sempre mais ou menos fixo, vai ser 10%. E eu costumo falar, nós precisamos de vocês heterossexuais, amamos vocês para que reproduzam filhos que se tornem homossexuais, não é? Novos gays, novas lésbicas, não é? É uma piadinha, né? É uma piadinha. Nós queremos que vocês tenham filhos, precisamos de vocês heterossexuais para que vocês tenham filhos, para que eles possam ser gays e lésbicas. É uma piada, é um xiste, é uma brincadeira. Mas daí, da piadinha de 2010, as coisas avançaram um pouco mais. Avançaram até agora, 2023, quando em... Não sei se o Diego falava isso, mas é importante até que até essa linguagem não se usa mais, né? Se ninguém se torna gay, lésbica, a gente já tem noção de que se nasce e já temos noção que tem associação, inclusive, com os cromossomos X. Então, tem algumas partes do cromossomo X da mãe que é passado e influenciam muito na orientação sexual da pessoa. A gente já tem essa noção de análise genética, tem artigos antigos e novos mostrando isso, e a gente já tem se debruçado cada vez mais sobre isso. E por que a gente tem essa análise no cromossomo X? Que é uma pergunta que a biologia tentou se responder, porque à vista da evolução, à vista puramente biológica, sem colocar nenhuma sociologia, filosofia ou moral, realmente não faria sentido na evolução você ter uma característica que vai te trazer desvantagens biológicas, no sentido de que o homossexual ele vai ser colocado à margem, dependendo da sociedade, dependendo do tipo de relacionamento. Se ele não tiver relacionamento com mulheres, ele não vai conseguir reproduzir. Então, se nós colocássemos na teoria, de novo, eu estou fazendo aqui o exercício teórico que pesquisadores lá antigamente fizeram, não faria sentido essa característica se propagar com o tempo, vamos dizer assim. Teoricamente, pensando de novo, friamente como um robô, não faria sentido a característica dessa orientação sexual se fixar na população humana, mas ela é fixa. Ela está fixada na população humana e muitos pesquisadores foram atrás disso e acharam a resposta que está muito associada ao cromossomo X. Então, essa característica foi se fixando na sociedade humana e na população humana muito por influência disso, porque muitas vezes nós temos um efeito que popularmente, às vezes, até a gente confunde, é chamado de efeito carona, que é o quê? Às vezes tem um gene que tem uma característica que ele não dá nem vantagem nem desvantagem. Só que ele tá perto de um gene que dá muita vantagem. Tô falando assim, no DNA. Imagina o DNA como uma régua, em que cada centímetro você tem um gene que ajuda na sua cor de pele, na sua saúde, no seu crescimento e tudo mais, certo? Então imagine que no gene do 1 centímetro você tem um gene muito bom, que vai te dar muitas características boas, que vai te ajudar a reproduzir mais, vai te ajudar a sobreviver mais e vai te ajudar a ter mais filhos, certo? E no gene 15 e no gene 10 você tem genes que não alteram nada, sabe? Não faz nem pro bem nem pro mal. Mas o que acontece? Quando tem a reprodução, não dá pra mim passar só o gene 1. Falar, ó, só o gene 1 vai pro meu filho, porque ele é bom. E o gene 10 não vai. Não. Essa régua vai junta. Então, é como se o gene que dá vantagens carregasse outros genes. Então, nós temos esse efeito. Porque a questão do comportamento homossexual não dá nem desvantagens nem vantagens biológicas, vamos dizer assim. Dá desvantagens muitas culturais, porque na nossa cultura essas pessoas são segregadas, mas a gente está falando desse exemplo hipotético que não existe na realidade, que é o exemplo puramente biológico. Mas mesmo assim, o gene está associado a outros tipos de genes que podem trazer vantagens, principalmente no gene, e está associado a um gene sexual, que sempre vai ser passado. O cromossomo X sempre vai ser passado e sempre vai ser preservado, né? Em Nova York, numa marcha de orgulho trans, você tem aqui uma marcha das drags em Nova York, em que elas cantam o seguinte. Tá ouvindo? We are queer. Queer é um jeito de falar sobre essa ética sexual, transexual, homossexual. Nós somos queer, nós somos trans, nós somos o que é que seja, e nós vamos atrás de suas crianças. Nós estamos indo até
suas crianças. Se antigamente a piada aqui no Brasil era heterossexuais, precisamos de vocês para que vocês tenham filhos que serão homossexuais, e um tipo de recebimento passivo dessas crianças, agora nós temos uma atitude mais ativa em busca dos nossos filhos. Eles prometem que vão em busca dos nossos filhos, que estão indo atrás dos nossos filhos. Você pode interpretar isso da forma mais honesta, né? Nós estamos indo atrás dos seus filhos para poder cuidar deles quando eles estiverem sofrendo preconceito, sei lá. Mas veja, tem um monte de adulto. Tem uma mulher aqui, ou um homem, eu não faço a menor ideia do que seja, com os seios à mostra, dizendo que vão atrás dos meus filhos. Eu não sei você, certo? Mas a imagem de uma pessoa adulta, com partes sexuais do seu corpo à mostra, dizendo que está indo atrás dos meus filhos, é uma imagem um pouco maldita. É uma imagem extremamente maldita, extremamente perigosa. Não é o tipo de imagem que eu acredito que nós deveríamos nos acostumar e tratar como se fosse uma coisa normal na nossa sociedade. Adultos com partes sexuais dos seus corpos de fora, dizendo que estão indo atrás dos nossos filhos, não é o tipo de coisa que deveria ser normalizada. Mas veja, isso não é só uma promessa para o futuro, isso já é uma realidade presente. Pensa, por exemplo, no que acontece na parada gay de Minneapolis. Sabe Minneapolis, a cidade do John Piper, que a gente gosta tanto? A Igreja Batista do John Piper lá em Minneapolis. Lá na parada gay de Minneapolis, você tem exatamente o seguinte: um homem já mais velho, de cuequinha branca, desnudo, requebrando para crianças que foram levadas lá, provavelmente pelos seus pais. Aqui tá o vídeo. Então você tem um homem adulto, ele começa a requebrar de forma absolutamente sexualizada, de cuequinha branca, uma cueca que mantém o falo deste homem razoavelmente à mostra, enquanto criancinhas com símbolos LGBT assistem isso. Se você reparar, você tem este homem adulto dançando de forma desnuda para crianças que imitam a dança, que olham para ele e começam a dançar também. Aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério de sexualização infantil por meio da comunidade do funk. Sabe o funk? Funk. Nós temos crianças que dançam funk porque veem os seus pais nesse tipo de comportamento e acabam imitando esse comportamento. E a gente, como sociedade, entende que isso é uma coisa muito ruim. Quando aquela mãe, você lembra que há pouco tempo aquela mãe que na festa de aniversário da sua filha apareceu com a roupa super transparente, dançando um funk indecente, e isso parou o Twitter? Todo mundo comentou sobre essa mãe imoral, indecente, como é que essa mulher tem coragem, como é que essa mulher consegue fazer uma coisa tão indecente, uma mulher desnuda, dançando na frente de crianças. Isso é uma coisa que não deveria acontecer, o Conselho Tutelar tem que chamar essa mulher, mas e a gente tem os movimentos LGBTQIA+, recebendo nas suas marchas, não é uma coisa escondida, não é o ato de um único indivíduo, não é o ato isolado de um único indivíduo, é uma marcha cheia de pessoas acenando e felizes com um homem desnudo, com um falo balangante dentro de uma cueca branca, dançando de forma sexual para crianças. Sim. Eu acho que um dos principais problemas do pânico moral é a utilização de, assim como um dos principais problemas da ciência, a utilização de eventos anedóticos para a construção de uma teoria e para a construção de uma hipótese uniformizada. O que são exemplos anedóticos? Exemplos anedóticos são exemplos isolados, certo? E a partir desses exemplos isolados, você cria uma teoria de que tem uma conspiração por trás. Então, você tem aqui exemplos anedóticos, 2 exemplos, e a utilização deles como para você criar uma história, um storytelling, usando o inglês necessário, aproveitando que ele está nos Estados Unidos, para falar que as pessoas LGBTQIA+, estão atrás de suas crianças. Sem dar nenhum tipo de contextualização para esse tipo de evento e sem saber qual foi a reação. Porque, por exemplo, tá bom, a questão do rapaz dançando, eu acho que nenhuma pessoa vai achar realmente interessante, nenhuma pessoa vai achar legal, todo mundo vai recriminar, e aquele cara não deveria estar fazendo aquilo. Mas aquela dança foi feita programaticamente, aquele não era um transeúnte maluco que apareceu do nada. Isso não fala pra defender, porque é a questão de falar, aquela dança era uma performance programada pela marcha, ou foi um transeúnte maluco, e você vê até na cara das crianças e alguns adultos que eles estão meio desconcertados, eles estão meio desconfortáveis, eles estão meio assim, tipo... Os pais conversaram com as crianças depois, falaram, não, aquele cara era maluco. Qual que era a atitude se esperada? Tirar todas as crianças ali e ir embora? Não sei. Talvez sim, mas era o que? Bater no maluco? Era tirar o maluco de lá? A questão é, um exemplo anedótico não se faz uma teoria, você não cria uma teoria de que
LGBTQIA+, estão associados à pedofilia, por exemplos anedóticos, sabe? Você faz isso baseado com alguns exemplos científicos demonstrando isso empiricamente, mas a gente não vai conseguir demonstrar isso porque até hoje a gente não conseguiu achar. Então a gente usa exemplos, no caso o MBL e o pastor usam exemplos anedóticos para se criar esse medo. E eu poderia, igual ele mesmo falou, eu poderia ter exemplos anedóticos heterossexuais, de pessoas justamente dos baile funks, de produtos culturais, do TikTok. Quer dizer que os heterossexuais estão atrás das crianças? Quer dizer que a orientação heterossexual está associada com pedofilia também? De novo, são exemplos anedóticos. A gente tem um problema realmente. Aí é o problema de criação dos pais. Tipo, esses pais estão criando seus filhos errados. Os pais podem criar os filhos errados em qualquer orientação sexual. Heterossexual, homossexual, os pais não binários, pais trans, eles podem criar os filhos de maneira errada. Mas isso não tem nada a ver cientificamente com a orientação sexual daquela pessoa. Certo? De novo, ele mesmo usou o exemplo do funk, que muitas vezes os pais não criam suas crianças e muitas vezes não não dão a devida atenção pro tipo de conteúdo que as crianças estão consumindo no funk em geral, no TikTok em geral, na cultura em geral. Mas isso, então, quer dizer que os heterossexuais também estão atrás das crianças? Eu não entendo o argumento de ver isso e associar intimamente a orientação sexual dos pais e não a uma atitude pedagógica errada, sabe? Porque os pais heterossexuais deixam os filhos à margem de muito tipo de conteúdo problemático para eles também. Os pais heterossexuais muitas vezes deixam filhos ter acesso à pornografia, a filmes violentos que não deveriam estar no horário, deixam eles ter acesso a muitas telas antes do horário. A questão é que nós temos um problema pedagógico com qualquer tipo de pai, certo? Mas você pega 2 exemplos anedóticos, certo? E cria Porque a gente também pode pegar exemplos anedóticos. Ele mesmo pegou da mãe dançando funk. E se eu abrir uma guia agora na internet, eu posso pegar uma diversidade de exemplos anedóticos de pais heterossexuais criando de maneira errada seus filhos e posso criar uma teoria conspiratória na minha cabeça de, os heterossexuais estão atrás das crianças, hein? Entendeu? Por isso que é o problema do pânico moral. Você pega exemplos anedóticos, é igual pegaram para criar o pânico satânico no século passado. Você pega exemplos anedóticos, você pega até filmes como o Bebê de Rosemary e fala, nossa, existem seitas satânicas e demoníacas que querem crianças. E qual que é o seu exemplo? Eu vi um filme que fala sobre isso. Esse que é o problema. Os exemplos anedóticos têm problemas dentro de si, realmente. Aqueles pais deveriam ser aconselhados e deveriam ter aconselhado suas crianças de que aquilo é problemático. Mas o exemplo anedótico não pode ser usado para se criar uma hipótese maior. O exemplo anedótico, ele só se torna um exemplo quando ele é constante, frequente e verificável, certo? Todas as marchas existentes, em todos os momentos, em todos os lugares do mundo, é programado pela marcha, foi um evento classificado, orquestrado, foi chamado aquele cara para se fazer essa questão. Aí a marcha tem que realmente pensar o tipo de conteúdo que ela está propagando. Agora, se é um exemplo anedótico, já vi um monte de exemplos, manifestações de rua, de todos os espectros políticos, de todos os tipos de associações que entram transeuntes e tudo mais. Eu não tô querendo defender, nem sei porque eu tô falando isso, mas entende que eu posso achar respostas além da conspiração satânica de que estão querendo seus filhos e as pessoas que estão querendo seus filhos são pessoas LGBTQIA+. Se isso não fosse ruim o bastante, nós temos também a parada gay em Seattle. Eu tô trazendo o caso dos Estados Unidos porque é onde eu tô nesse momento e foram as notícias locais que eu vi aqui enquanto tô na América. Em Seattle, você tem homens, não só de cuequinha branca fazendo danças indecentes, mas você tem homens efetivamente pelados com seus pênis de fora na frente de crianças. Claro que eu pedi pro Gabriel Tuller cobrir aqui o pênis do pessoal, o cara com a jurubeba dele balançando aqui na frente de todo mundo, não vou colocar
certo? A bilanga do cara aqui pra vocês verem, não. Então o Tuller vai estar cobrindo aí a trozoba do cabo. Infelizmente, Gabriel Tuller vai ser obrigado a ficar vendo as minhocas murchas desses homens aqui e cobrir, mas pelo menos eu poupo você dessa desgraça a qual eu e o Tuller estamos nos submetendo nesse momento. E aí você tem O trabalho, o ônus do trabalhador, né? o pessoal de bicicleta, andando, roupinha sadomasoquista, e aí é Pride for Everybody, escrito aí. Everybody significa qualquer corpo, certo? Orgulho pra qualquer corpo. Aí na outra bicicleta tem Challenge, Body Shame, Build Self-Esteem. Então é uma campanha contra o Body Shame. Você tem um corpo feio, qualquer corpo, sei lá, exponha seu corpo. Aí você tem um pessoal aqui expondo o seu corpo, peladão, acenando, mulheres, homens, pinto de fora, peito de fora. Quem tá aqui assistindo? Um monte de criança com seus pais que não cobrem o olho do filho. Tem uma criança aqui no meio. Vou até voltar aqui, ó. Tem uma criancinha no meio dessa galera. Não tá só assistindo, mas um dos peladões ou levou a sua criança, ou alguém deixou a sua criança ir pra estar junto de um dos peladões aqui. Todo mundo veio, todo mundo tá fazendo o quê? Aplaudindo? Estão vaiando? Estão correndo? Não. O pessoal tá aqui, ó, balançando mãozinha, com bandeirinha, extremamente felizes. Que coisa maravilhosa. Crianças vendo uma série de adultos com a trozoba de fora, com os peitos de fora, como se fosse algo absolutamente normal. Deixa eu usar uma terminologia muito cuidadosa. É claro que nossas percepções sociais vão sendo culturalmente moldadas àquilo que nossos grupos políticos... De novo, problemático, sim, dependendo do contexto, dependendo da organização e tudo mais. Regra, difícil. É igual eu falar, e os pais que deixaram a criança no colo do Bolsonaro fazendo símbolo de arminha? Então, pô, esses pais são totalmente loucos. Olha, esses pais heterossexuais estão queimando a cabeça das crianças, fazendo elas serem armamentistas desde criança. Você vai achar desonesto, não vai? Você vai achar que é histeria, você vai achar que é loucura da minha parte, você vai achar que eu estou exagerando, você vai achar que, calma, não era só uma criança ali naquele evento e tinha um monte de criança, levaram a criança pra ver o Bolsonaro falar que vai fuzilar a petralhada lá do Acre, um discurso bélico, discurso violento, e nem por isso eu falo que os conservadores, os armamentistas estão atrás de perverter as crianças de alguma maneira. Os nossos amigos tratam como uma coisa normal, certo? Mas deixa eu dar o nome que isso aqui merece. Você aí que me acompanha, talvez você que é um cara mais de direita, mais conservador, você tá absolutamente aterrado com isso aqui. Você talvez seja um cara de uma esquerda mais democrática, um cristão de esquerda e trata isso como uma coisa totalmente abusiva. Mas talvez você caiu aqui e você é um cara que acha que isso é certo. Você acha que isso é uma forma de poder mostrar para as crianças o que é normal, o que é natural, sobre os corpos, sobre sexualidade. Deixa eu dar para você o nome disso aqui, certo? É um nome muito pesado, um nome muito triste, é um nome muito forte. É um nome que não pode ser vulgarizado. Mas o nome disso é pedofilia. Então o que é que você tem? Você tem em alguns lugares de marchas de orgulho LGBT, pedofilia pública, escancarada, com a aprovação de muitos pais, como se fosse uma coisa normal, em nome do orgulho LGBT. Por muito tempo, o pessoal dessa direita mais agressiva, mais doidona, dizia que parte do projeto da militância LGBT era a aprovação e a legalização da pedofilia. E por muito tempo eu sempre achei isso uma loucura, um exagero altamente aterrante, altamente falso. É uma aberração você dizer uma coisa dessa de pessoas que estão simplesmente lutando pelo direito de herança, de casamento e tudo mais. Mas vê só, será que os doidos às vezes não estão com a razão? Será que o pessoal maluco, que às vezes a gente traz... Baseado em exemplos anedóticos, não. Cara, dá um desânimo, porque é o mesmo papo de novo. E tratando o assunto que é complicado, é espinhoso de falar. Porque a partir do momento que ele fala isso, qualquer pessoa que vir falar em cima dele, qualquer pessoa que vir comentar em cima dele, por exemplo, como eu estou vindo comentar, entra numa arapuca, numa casca de banana de falar, pô, eu tô aqui falando que é pedofilia, se você tá defendendo, então, você é a favor da pedofilia? Ele joga uma casca de banana que justamente não ajuda a discussão em nada, não leva a discussão pra frente pra nada e generaliza toda a discussão. De novo, essas 3 marchas representam todo o movimento LGBTQIA+. Quer dizer que quando, até, igual eles falaram, até pessoas de esquerda falam, gente, movimento evangélico não é assim, não quer dizer que é porque é o Bolsonaro que representa todo mundo.
De novo, não se usa nuance, não se entende que o movimento é plural, diverso, e vai dos dois espectros, e tem organizações diferentes, ONGs diferentes, associações diferentes, assim como o movimento evangélico também é plural. É igual eu falar que todos os evangélicos, toda a pauta evangélica está associado à aprovação de armas, à perseguição dos homossexuais. Isso também não é jogar uma casca de banana na conversa sobre os evangélicos. Se eu vim e falar um tipo de coisa dessa e vir um pastor ou alguém querer dialogar comigo, eu também não vou ter jogado uma casca de banana para ele e vou impedir ele de fazer o diálogo sobre isso. Porque a partir do momento que eu falo isso, qualquer contestação a isso, eu vou poder jogar na cara da pessoa e falar que ela é homofóbica. Aí eu contaminei a discussão. Quando ele faz isso, fala que é pedofilia e associa ao grupo generalizando, ele joga uma casca de banana no diálogo e o diálogo é cessado. Aí acabou. Não tem mais diálogo. Não tem mais diálogo no instinto de conversar. Não tem mais conversa, porque qualquer ponto que se coloca aqui é a pessoa. Então você tá a favor de pedofilia, né? Porque é pedofilia. Isso é pedofilia escancarada. Foi o movimento LGBT que organizou a marcha, então o movimento LGBT é pedófilo. Ou está atrás da liberação da pedofilia. Problemático. Eu fico até com medo de conversar sobre isso, porque ele joga, tipo, como se fala, usando um exemplo bem nerdão, ele pega o Rugal e já era. Tipo, não, vou acabar com isso e já era. A discussão morreu. É isso, vou usar a cartada da pedofilia, porque é o exemplo mais abjeto, um dos exemplos mais abjetos que a gente tem na sociedade, que ninguém vai querer ficar do lado, ninguém vai querer discutir quando se coloca essa carta e já era. Quando a gente tem discussão, realmente, como que a gente caracteriza a pedofilia? De novo, o transeunte lá maluco apareceu dançando, então quer dizer que todos aqueles pais foram responsáveis por uma questão de pedofilia porque eles não pegaram suas crianças e saíram correndo, sendo que eles nem sabiam que aquilo ia acontecer muitas das vezes, sendo que eles queriam ver o resto da parada. O certo, então, seria todo mundo naquele momento bagaçar o maluco de porrada, ou tirar o maluco da... não tem discussão, né? Acaba o papo, acaba a discussão. Trata como idiota, às vezes até desanima a discussão. Você só não tá vendo as coisas um pouco antes da gente? Claro que você não pode dizer que o movimento LGBTQIA+, NPL, o que você quiser botar aí de sigla dentro, de que existe de forma ampla a vontade de sexualizar crianças. Mas quando você acabou de fazer isso, com todo respeito, esse discurso faz isso. Com todo o respeito do mundo, mas esse discurso... não adianta colocar o parêntese pra falar que foi ok, mas o discurso faz isso, né? Mas quando em marchas aqui nos Estados Unidos, você tem marcha das drags dizendo que vão vir atrás dos nossos filhos, homens pelados lá em Nova York, homens pelados em Seattle, homens dançando de cueca em Minneapolis, todos eles colocando crianças, seja em situação de ameaça, eu vou atrás dos seus filhos, dizendo isso enquanto pelados, ou em uma situação de exposição física para crianças. Você pode assumir com muita tranquilidade. Parte do movimento pró-LGBT é pedófilo. Parte do movimento LGBT nos Estados Unidos é um movimento não ideologicamente pró-pedofilia, é um movimento que está cometendo pedofilia. Veja, qualquer pessoa que se exponha sexualmente a uma criança é um pedófilo, deveria estar na cadeia. Parte do movimento LGBT mundial deveria estar na cadeia. Claro que isso não pode ser usado para invalidar. De novo, complicado, casca de banana, porque invalida toda a discussão de tipo, o que é um ato sexual? De novo, o cara dançando é extremamente bizarro, não tem como defender, aquele cara deveria ser retirado dali, os pais devem conversar com as crianças, já era. Agora, ciclistas pelados é um ato, é uma visão de que o corpo nu por si só é sexualizante. Quando o corpo nu é um corpo nu, sabe? É um corpo que
todos nós temos. É um corpo que os nativos não tinham nenhuma questão de não mostrar, e até onde se sabe não se tinha casos de gangues de extermínio e tráfico de crianças entre os nativos. Eles conseguiam viver bem, obrigado, mostrando seus corpos nus, inclusive para as crianças. Essa questão do corpo nu, aí sim é uma cultura europeia de que o corpo nu ele é altamente lascivo, sexualizante, e ele não deve ser mostrado. Mas ele mesmo diz que a criança não tem esse olhar ainda. E aqueles ciclistas não estavam se cometendo atos sexuais, eles não estavam se masturbando, eles não estavam fazendo demonstrações com seus corpos, eles só estavam nus. Eles só estavam pelados, eles só estavam na nudez. E a nudez, ela não é por si só sexual. A nudez, ela está na arte, ela está... Você vai ver uma pintura, quer dizer que se eu levar o meu aluno para a Pinacoteca e ele vê... Pinacoteca é um museu aqui de São Paulo, e ele vê uma pintura de uma mulher e um homem nus, eu estou sexualizando ele, estou cometendo pedofilia. Se eu apresento um documentário de biologia de ciência que mostra um corpo feminino e masculino nu para estudar anatomia, eu estou cometendo pedofilia? Entende como é uma casca de banana? Porque é como se o corpo nu por si só fosse sexualizante. De novo, cara dançando lá, balançando, balangando, totalmente errado, tá ligado? Eu, não acho interessante. Nem só no movimento, em qualquer tempo e espaço. Agora, os ciclistas pedalando só porque estão nus, eles já estão cometendo pedofilia? Eu acho que nem se enquadra criminalmente assim, porque é um corpo nu. É só o nu não é sexual, o nu depende, ele vai ser sexual dependendo do que você está fazendo com o nu. Mas a existência de um corpo nu é um corpo nu. E não necessariamente a gente atrai o nu à lascívia, ao sexo, ao ato sexual. Acho que é uma visão muito sexualizadora do próprio corpo. Como se o próprio corpo já estivesse errado só por ser assim. E ele deve ser escondido em todos os lugares, em todos os momentos. Tá defendendo que as pessoas andassem nu na rua? Não é isso. É só uma questão de... Quer dizer que só de andar nu já estou cometendo assédio sexual ao outro, né? Como se mostrar o meu corpo eu já estou sendo sexualizador com outro, estou invadindo o outro, sendo que a invasão do espaço do outro está relacionado a gestos, a olhares, a desejo, a toques e a tudo mais, né? Validar todo o movimento LGBT. Claro que você não pode usar isso como um argumento para dizer que todo gay é um pedófilo, que o gay é alguém perigoso para criança ou o que é que seja. Não é nada disso. Claro que uma pessoa, por ser homossexual... E é um argumento requentado de novo, né? Lembre-se do Bolsonaro falando no CQC. Você deixaria uma babá gay cuidar do seu filho? Você moraria do lado de um casal gay? Medo, pânico moral, de novo associado a LGBTQIA+. E de novo, assim como o vídeo do QAnon, não tem nada de novo, né? Usando aquela anedota, aquela frase popular, né? Esse pânico moral tá cheio de coisas boas e coisas novas. As coisas boas não são novas e as novas não são boas. Acho que nem se enquadram, não sei nem porque eu falei isso. Mas é tudo requentado de pânicos morais, de teorias conspiratórias antigas. É o requentamento, é o jantar de ontem do século passado, do medo que foi usado com gays, de que os gays vão atrás de seus filhos, foi usado com negros, de que os negros são agressivos, que os negros não podem se misturar com os brancos. É o mesmo argumento segregador, de novo, de pânico moral, de que a comunidade, através de exemplos anedóticos, põe em perigo. Apesar dele falar que não é, ele montou toda uma imagem de terror no começo. A ideia de que já foi montada semioticamente, artisticamente.
discursivamente. Já se foi montada essa imagem. A imagem já foi montada nos 8 minutos iniciais. Mesmo ele dando esse alerta agora. Homossexual não é um abusador de criança, pelo amor de Deus. E nem alguém que, por algum motivo, por não fazer parte do cristianismo, assuma uma ética pró-transexual ou pró-homossexual, isso faça dela necessariamente alguém pró-pedofilia. Nada disso. Nada disso. Mas você há de assumir. Ué. É problemático, porque você monta todo o quadro nesse discurso, semioticamente, exclusivamente. Desculpa, mas os 10 segundos que você falou isso, pro cara que já assumiu isso, já foi, já. O discurso já foi plantado, já foi replicado, já foi construído, já foi alimentado em quem já tinha esse discurso e já foi prejudicado a discussão e o debate que devemos ter, certo? Sobre isso, sobre esses assuntos. Que dentro deste movimento existem pedófilos, existem pais que estão levando seus filhos a verem homens pelados, isso é pedofilia. Existem homens que estão se colocando pelados a crianças, isso é pedofilia. E que isso, debaixo do aplauso dos que participam daquilo e da mídia woke, da mídia de esquerda, que olha pra isso como uma coisa normal. E diga, talvez você que ainda não perdeu sua humanidade. Você talvez uma pessoa de esquerda. Problemático, né? Porque ele não trouxe nem notícias falando que tá tudo bem. Nem ele entrevistou pessoas de esquerda, entrevistou jornais de esquerda. Esquerda, cristã ou não, que tá assistindo esse vídeo. Você consegue acreditar que a pedofilia é o caminho correto para tratar as questões LGBTQIA+? Tem um N agora em um lugar, tem um 2S em outro lugar, a sigla muda o tempo todo. Você acha que esse é o caminho? Que esse é o A sigla não muda, né? A sigla é só construída, mas tanto faz. Caminho correto? Queridos, essas pessoas tinham que estar na cadeia, tinham que estar presas. Um pai que leva o seu filho para isso tinha que estar preso. Um cara que se expõe assim pra crianças tinha que estar na cadeia. Seja em nome de uma pauta LGBT ou não, meu Deus. Pode ser no movimento pró-Bolsonaro. Se na motociata do Bolsonaro você tem um cara pelado pra criança, isso ia virar notícia no Jornal Nacional. Agora você tem um movimento gay, gente ficando pelada, interagindo pelada com criança. Um homem estranho interagindo com a bilonga de fora com uma criança. E isso é tratado como uma coisa natural, como parte do movimento LGBT. Se você é um cristão de esquerda, se você é um cara que nem é cristão, mas de alguma forma é de esquerda, você tem que estar falando sobre isso. A gente de direita tá condenando isso há muito tempo. A gente de direita tá criticando e falando mal dos problemas da esquerda há muito tempo. E veja, durante o governo Bolsonaro, eu que sou de uma direita não bolsonarista, tinha que me defender dos problemas da direita. E eu tinha que ser o cara que ia estar acusando os males e os erros da direita, porque se eu sou um cara de direita e a direita tá cometendo erros, eu preciso estar lá falando sobre isso. E é por isso que você que é cristão de esquerda, você tinha que estar botando a boca no trombone sobre isso. Você que vai pra marcha gay, você que vai pra marcha do orgulho gay, olha, quem tem que estar denunciando isso não é o Ratinho. Quem tem que estar aparecendo pra falar desses problemas não é o Ratinho na televisão. Quem tem que estar falando sobre esses problemas não é o pastor no YouTube. Quem devia estar falando sobre esses problemas é você, cristão de esquerda, você que é de uma esquerda moderada, que olha pra essas coisas e acha absurdo e não quer bater no teu próprio movimento. Você precisa ser o instrumento de autocrítica do teu próprio movimento, porque senão você se torna cúmplice daquilo que seu movimento faz. Se você luta pelas pautas LGBT, mas você assume a sexualização pedófila de crianças como parte do que esse movimento pode estar fazendo em nome da sua causa como uma coisa justa. Você que tá dentro desse movimento é que deveria colocar a boca no trombone para que os homossexuais não sejam reduzidos a esse tipo de coisa. É por isso que nós precisamos proteger nossos filhos. Eles estão ameaçando. Nós vamos atrás. Mas eu tô rindo de nervoso. É que a questão as pessoas não condenaram isso? Você foi atrás das pessoas, você perguntou para essas pessoas. É um levante de um problema que foi criado pela própria direita maluca. A direita maluca cria o pânico moral, fala, ó, tem um pânico moral aqui, vamos criar um pânico moral e fala, ó, esquerda, resolve aí, resolve. A gente criou um pânico moral aqui, ó. Agora vocês resolvem, vocês respondem aí, vocês resolvem o problema que a gente inventou nas nossas cabeças, porque, de novo, os exemplos anedóticos são respondidos anedoticamente. O cara dançando lá, anedoticamente, tira esse cara dali, conversa com as crianças e é isso, certo? De novo, as mulheres que estavam com seios de fora, cantando Nós Vamos Atrás dessas Crianças, não sei o contexto, não sei qual que é o argumento, de novo, igual ele mesmo falou, não sabemos qual é a intencionalidade, porque a intencionalidade não se mede. Elas estão cometendo pedofilia também? Eu acho que dos 3 exemplos, o exemplo do velho lá, ok, concordamos.
o velho lá dançando do jeito que ele tava dançando, deveria ter sido retirado dali, deveria ter sido parado. A gente viu até vou dar uma de metaforando, até na expressão dos adultos e das crianças que eles não souberam como reagir. E é isso. Deveriam ter sido conversado com as crianças, é isso. Mas agora as mulheres... Tinha uma mulher de peito de fora, inclusive, as outras estavam vestidas, cantando aquela música, estão cometendo pedofilia, e os caras da bike também. De novo, você pega 3 exemplos, um exemplo muito claro que tá errado, 2 exemplos murchinhos, como ele até fez a piada com as bilolas murchas, e você cria um pânico moral através de 3 exemplos anedóticos. Complicado. É complicado. É complicado demais você criar um pânico moral com esses 3 exemplos e ao mesmo tempo falar, rapaziada, de esquerda, vamos resolver esse pânico moral aqui que a gente criou? Resolve aí, você tem que criticar, hein? Criticar. Esse pânico moral que a gente criou, essa situação que a gente criou, vocês resolvem aí, critica aí. Não sei, é difícil, certo? Eu não sou uma pessoa que não tenho voz nenhuma, mas, de novo, o segundo exemplo você tá correto, parceiro. É um exemplo totalmente inadequado. Mas, de novo, a Marcha previu aquilo, foi comprado pela Marcha, aquele cara foi feito pela Marcha. A Marcha falou, cara, você vai vestir essa cueca e vai dançar na frente das crianças. Tá aqui a escala programática no horário. Inclusive, eu acho que os próprios pais, se tivessem soubido antes, teriam pais reclamando, falando, que vocês vão... Esse cara, vocês programaram isso, vou levar meu filho, eu não tenho condição de levar meu filho pra essa questão. Mas, de novo, um corpo nu si só já é um ato de pedofilia. O cara andando de bike pelado já é um ato de pedofilia. Então, se um pai fica pelado pro filho quando pequeno ainda, é um ato de pedofilia. O corpo nu... complicado, são questões sociológicas, filosóficas muito complexas do olhar pro corpo. É uma discussão cultural, né, do puritanismo com o corpo, de que o corpo é errado, de que o corpo é feio, é pecaminoso, é lascivo, e apenas a exibição dele já é sem nenhum tipo, o cara parado assim, andando de bicicleta, que é um ato de exercício, já é um ato sexualizador. É uma discussão profunda, né? Uma discussão muito profunda. Atrás dos seus filhos, nós vamos atrás dos seus filhos. A gente tem que proteger nossos filhos. Proteger nossos filhos da mídia, proteger nossos filhos de alguns professores, proteger nossos filhos da cultura, de alguns que estão ao nosso lado. Claro que existe muito... Não vamos generalizar, mas aqui eu vou fazer um call to action em vários campos que não tem nada a ver com o assunto. Os professores tomarem tabela ali. Não, todo professor. Vão atrás de proteger dos professores, da mídia. É complicado, né? Porque todo vídeo é um call to action, né? Usando o inglês necessário de novo, porque ele tá no Michigan. Um chamado para ação. Com base em quê? 3 exemplos anedóticos. Essa que é a problemática. Você contamina a discussão, coloca uma casca de banana para as pessoas deslizarem, de maneira que ele evidenciou que é uma casca de banana. Ele falou, vocês que são de esquerda, evangélicos de esquerda, ou que são de direita e não estão falando sobre isso, vocês estão sendo omissos e estão sendo cúmplices, baseado em 3 exemplos anedóticos. Tá ligado? Complicado demais você chamar um chamado para ação e basear uma tese em 3 exemplos anedóticos. Porque ele tá querendo sustentar uma tese nesse vídeo. Tese é uma ideia, certo? Todo mundo que já fez aula de redação no ensino médio lembra, né? O seu texto tem que ter uma tese. A tese dele estão querendo ir atrás das nossas crianças. Qual que é o argumento? O argumento são 3 vídeos anedóticos. Com interpretação em 2 deles, no meu ver. Se eu estiver errado, podem me corrigir, me avisar, não tenho nenhum problema de estar errado. É humano, é pensamento, talvez eu esteja equivocado na minha linha de raciocínio. 2 deles com uma interpretação forçada, sinceramente. Muitas coisas das quais devemos proteger os nossos filhos. Lares conservadores também podem ser lares muito ruins, com a violência, com o adultério, com o apagamento do outro. Existem muitas coisas terríveis que podem vir sobre uma casa. Drags desnudas, com o peito e com o pinto de fora, dizendo que... No vídeo da drag tinha só uma moça com seios à mostra. Eu vim atrás do meu filho,
também é uma coisa da qual eu preciso protegê-lo, e protegê-lo com muita força. Agora veja, isso... Então, porque se tem problema na sociedade toda, a gente não tem uma questão com pedagogia dos pais, os pais estão com problemas em criar seus filhos no mundo moderno, porque o foco nas pessoas LGBTQ é mais isso que eu não entendo. Você enxerga um problema na sua vida, que acho que todos nós, nas nossas vidas, hoje em dia vemos crianças que estão no restaurante e ficam 1 hora no restaurante olhando pro celular, crianças que vão pra internet sem supervisão, crianças que estão no TikTok, crianças que estão tendo acesso ao conteúdo pornográfico antes do momento, crianças que estão tendo acesso a conteúdo para maiores de 18 anos, classificação indicativa, crianças que já no 7º ano estão maratonando Euforia e os pais nem sabem, não que a Euforia seja uma série ruim, mas ela é uma série indicada para maiores de 18 anos. É um problema pedagógico estrutural de criação dos filhos, de que muitos pais não estão preparados para criar seus filhos. Pais LGBTQIA+, pais heterossexuais de esquerda, pais heterossexuais de direita, pais heterossexuais católicos, pais heterossexuais evangélicos. Tá, todo mundo, todos os pais estão tendo desafios e problemas para criar os seus filhos no mundo moderno, porque tá muito complicado mesmo. O mundo moderno não é para iniciantes, tá ligado? O mundo moderno é complicado de verdade. Nós vemos um problema em todas as faixas etárias, faixas de renda, grupos étnicos e tudo mais. Os pais, principalmente depois de 2 anos de pandemia, os pais estão gritando por ajuda para criar os seus filhos. Esse é um problema estrutural de pedagogia. Por que voltar a sua força para professores, para os grupos LGBTQIA+, sendo que todos nós estamos juntos nesse barco? Estamos todos nós sofrendo com essa questão dos pais tendo dificuldades de verdade, sabe? E a gente tem exemplos anedóticos nas nossas vidas que mostram isso, que os pais têm dificuldade de criar os filhos no mundo de 2023 porque nem eles foram preparados para isso, né? Ainda mais depois de 2 anos e meio de pandemia e tudo mais que a gente sofreu como sociedade, e toda essa briga ideológica, e toda essa briga política, e eleição depois de 2 anos de pandemia. Tá um caos, né? Tá um caos a cabeça das pessoas. Isso é proteger os seus filhos de todos os gays do mundo? Claro que não. Isso é proteger os seus filhos de todos os trans do mundo? Claro que não. Mas é proteger os seus filhos de uma ideologia que tem se tornado cada vez mais dominante na sociedade, de normalização de questões LGBT na... Meu Deus. Tá na metade do vídeo e já tem 50 minutos de vídeo. Isso vai ser o maior vídeo do canal, ninguém vai assistir. Desafio você assistir até o final desse vídeo. A vida ainda de infantes. Aqui no Brasil... Deixa eu voltar que eu perdi o que ele falou. Né? Os seus filhos de uma ideologia que tem se tornado cada vez mais dominante na sociedade, de normalização de questões LGBT na vida ainda de infantes. Aqui no Brasil... Normalização de questões LGBT ainda nos infantes. O que ele quer dizer com isso? Não entendi. Nós tivemos... Porque se a gente tem ideia biológica que já se nasce gay, por exemplo, então a criança nasceu gay. Ela já é gay desde o nascimento por uma questão de estrutura biológica que não se escolhe, né? É isso que ele tá querendo dizer? Isso é uma ideologia? Isso não é uma ideologia, isso é uma questão biológica que a gente comprova através de papers e estudos científicos através do tempo, assim. Como eu falei do cromossomo, a gente tem estudos com diversos outros tipos de análise neurológica, análise cromossômica, análise biológica. A gente já tem estudos com gêmeos para saber sobre a relevância genética na determinação da orientação sexual. Então, se é isso que se quer dizer com isso, não é questão de ideologia, é questão de biologia mesmo. Agora, o que a gente faz com esses dados, aí é outra discussão filosófica. Vemos, por exemplo, na marcha, o movimento Crianças Trans Importam, com um bloco na Parada Gay de São Paulo. Vou colocar o vídeo aqui pra você dar uma olhada, pra você ver o que tá passando aqui. Vê só, crianças e adolescentes trans existem. Movimento Minha Criança Trans. Você tem que várias... Primeiro vídeo, aí, não tem ninguém pelado. Ele não vai reclamar disso, né? As crianças... Não tem... Aí, ó, todo mundo... Aí, ó, um exemplo anedótico. É igual falar, ó... Nenhuma marcha tem problema, porque olha esse exemplo de marcha, ó, um monte de criança com seus pais, com seus responsáveis, e não tem ninguém pelado. Aí, ó, exemplo anedótico, de novo, e é um exemplo que
pode contradizer o próprio exemplo que ele deu. Com a bandeira trans, andando várias crianças, vários adolescentes e vários adultos. Você tem um homem aqui em perna de pau, crianças trans existem, bolinha de sabão e tudo mais. O que é isso aqui? Bom, isso aqui é gente pelada pros meus filhos? Claro que não. Isso aqui é gente com o pinto de fora requebrando pra minha criança? Mas vai ter problema. Claro que não. Mas isso aqui é uma forma muito mais simples, menos agressiva de dizer a mesma coisa. Não é. Como, Iago? Explica, por favor. Porque aí a marcha tá errada de qualquer jeito, tá ligado? Aí não tem jeito. Aí a questão. A questão é todo mundo. Ó, LGBTQ, mas vai todo mundo pra casa. Todo mundo se tranca em casa. Não fala que é gay, não fala pra ninguém, sem bandeirinha, sem orgulho. Vive sua vida aí, como em 1950, e tá tudo bem. É isso? Tipo, não. Vai, ó, não pode falar que é igual. Eu lembrei do Paulo Cogos falando que, tipo, a eleição só seria justa se só tivesse partido de direita. É tipo isso, o mundo só tá legal. Só tá legal se tiver heterossexual se manifestando, marcha pra Jesus e tudo mais. Se eu usar o exemplo da marcha de Jesus, que tem um monte de criança, eu não vou estar sendo desonesto e anedótico em falar, ó, os cristãos aí querendo nossas crianças. Os cristãos estão querendo converter tudo nossa criança e pegar o dízimo. Eu não vou estar sendo... É totalmente errada essa fala minha que eu acabei de dizer, que eu usei de exemplo. É totalmente idiota a minha fala, né? É totalmente preconceituosa, generalista com todos os cristãos. Nós estamos indo atrás de seus filhos. Por um lado, esse é um movimento que talvez tenha uma boa intenção no coração de... Não, desculpe, Iago, mas é conspiratório falar isso. E dizer, existem crianças que nascem com disforia de gênero e elas precisam ser cuidadas, e essas crianças existem e tudo mais. Mas a mais fina verdade é que esses movimentos acreditaram numa pseudociência muito terrível de que uma criança pode ser considerada trans e que nós devemos normalizar esse tipo de coisa nas nossas famílias. Isso, queridos, é uma clara pseudociência. Se você olhar as pesquisas de neurociência que nós temos o caminho completamente oposto. Claro que você consegue encontrar artigo defendendo qualquer coisa, você encontra artigo defendendo cloroquina pra Covid, você encontra... Você encontra artigo qualquer coisa. Inclusive, se isso está errado, eu já mostrei aqui em vídeo lá do MBL, Associação de Pediatria Brasileira, Associação de Psicologia Brasileira, Associação Médica Brasileira, já trabalha com esse consenso de que uma criança sim pode apresentar sintomas de disforia de gênero e a criança sim tem noções de gênero na primeira infância. E de novo, não, a sexualidade humana é diversa. A sexualidade humana não se representa só no ato sexual. Acho que isso é muito o equívoco biológico que muitos de nós compreendemos. A sexualidade humana também se representa nos papéis de gênero, nas vestimentas, na cultura, nos hábitos, na voz. Então, não entenda que quer dizer que a criança, eu estou sexualizando crianças, a Associação de Pediatria está sexualizando criança, porque o assunto sexo não é só o ato sexual. O assunto sexo é todo o arcabouço de conteúdos que influenciam orientação sexual, identidade de gênero, manifestação sexual, sexo biológico, uma série de assuntos que tem a ver com cultura, não simplesmente com o ato sexual em si, não com o coito em si, quando a gente fala na biologia, com a troca de células sexuais. O ser humano é um ser que tem cultura. Ele tem hábitos culturais, e esses hábitos culturais possuem marcadores de gênero, marcadores sexuais, até sua voz, até a voz das pessoas são caracterizadas através de um gênero, dependendo da entonação de que aquela pessoa fala. Então, quando se fala que as crianças já conseguem perceber esses marcadores de gênero, estamos falando disso. A Sociedade de Pediatria, a Sociedade de Psicologia já pressupõe, através de estudos, que a criança já percebe, através do pai e da mãe dele, inclusive, que o pai e a mãe dele são diferentes e têm papéis diferentes. Certo? Dependendo da criação, a criança já identifica isso e já trata os pais de maneira diferente. A criança, na nossa criação muitas vezes mais conservadora, já vai atrás da mãe
para mais assuntos por conta que ela já identificou os papéis de gênero dentro do casamento dos pais. Ela já identificou que a mãe que muitas vezes que cuida da alimentação, que cuida da limpeza, que cuida das tarefas domésticas. Então você está se falando disso, de uma visão sociológica de cultura. É um equívoco associar isso à sexualização do ato sexual em si ou da exposição sexual do corpo em si. Médico defendendo que tomar ivermectina toda semana vai te livrar da doença. Nós tínhamos um monte de gente aí com paper, com médico dizendo que a vacina ia te transformar, ia te fazer mal. Não tinha paper sobre a vacina, não. Era só teoria da conspiração mesmo. Ivermectina tinha paper e o paper era um pré-print. Não tinha passado sobre revisão de pares. E quando passou sobre revisão de pares, para você que não sabe, é quando o artigo científico ele é revisado por outros cientistas, se demonstrou que o artigo era bobo, era ruim. Do mesmo jeito você encontra artigo científico defendendo transexualidade como algo que pode ser identificável na infância ou o que quer que seja. Mas a mais fina verdade é que se olhar as pesquisas sem essa agenda woke maluca, você vai saber. Aí é complicado, né? Porque não? Quais são esses artigos? Os artigos concordam comigo. Os artigos que não concordam comigo tem agenda woke. Que Escola monarque de agenda woke. criança trans absolutamente não existe. Criança trans é igual gato vegano. Já viu gato vegano? Uma criança trans é uma criança que, por algum motivo, o pai impôs sobre ela esse diagnóstico. Olhou pro filho e diz: ele tem transtorno de disforia de gênero, ele não se identifica intelectualmente com o gênero que tem, logo minha criança é trans. Eu tenho uma amiga chamada Madeleine Laxo. A Madeleine escreveu um livro chamado Cancelando o Cancelamento. Vai sair uma entrevista com ela muito em breve aqui no canal. Eu tava passando com ela e a Madeleine, pra escrever o livro dela sobre cancelamento, ela passou muito tempo infiltrada em grupos de famílias trans. E ela narrou uma coisa muito doida, em que havia... De novo, se o Iago quer falar que criança trans não existe, com todo respeito, se ele quer falar que os artigos são balela, como falaram que os artigos... Como que se a ivermectina se mostrou que a questão é balela? Fazendo a revisão por pares e fazendo artigos científicos de verdade. Se ele quer falar que os artigos, que a sociedade de pediatria tá errada, que a sociedade de psicologia tá errada, ele tem que apresentar artigos que refutem os artigos que a sociedade usa. Os exemplos que ele vai usar da Madeleine e os exemplos do livro, não é que eles não têm função em si, não é que eles não têm peso em si, não é que eles não podem chocar em si e ter a nossa empatia e a gente olhar e falar, puta, isso tá muito errado. Mas eles não podem, a gente não pode destruir toda uma cadeia científica baseada em exemplos anedóticos, entendeu? Porque isso é problemático. Então ele deveria aqui, não sei se ele linkou no vídeo, não tem nenhuma bibliografia, não tem nenhuma bibliografia disponível no vídeo, não tem nenhum tipo de referências bibliográficas e tudo mais. Mas se ele quer fazer essa acusação que é muito forte, de que essa questão da crianças trans foi totalmente inventado por uma pseudociência, e ele quer fazer um trabalho social sério, importante, que seria muito importante para toda a comunidade científica e toda a comunidade de psicologia e de pediatria, ele devia apresentar os argumentos, ele devia apresentar os artigos, através de estudos, através de observação de crianças, e não através de infiltragem em grupos de crianças trans que nós não sabemos a procedência, não sabemos quem é o pai, não foi um estudo sociológico feito em cima. Desculpa. O Iago comete o mesmo equívoco que ele cometeu anteriormente, com todo respeito, quando ele fez um vídeo, quando ele fez um livro sobre a máfia dos mendigos, onde ele se infiltrou entre grupos de mendigo, que é um trabalho, que é um primeiro passo de entrevistas, de trabalho sociológico muito, muito importante. Pô, eu vou tentar conhecer como são esses caras. Mas tratar isso como um tratado científico, sem uma metodologia, sem um grupo controle, sem uma revisão, sem um arcabouço teórico, é problemático, e você trata um livro que... até o título é meio clickbait, e você tratar isso como uma verdade sobre as pessoas em situação de rua é problemático. Assim como... E não é que os exemplos do livro dele não sejam importantes, não tenham significado e não tenham importância. Assim como os exemplos que ele vai passar da Madeleine nos grupos. Não é... Mas, de novo, exemplos anedóticos não são suficientes para a gente criar uma tese, uma teoria, uma hipótese
e uma conjuntura toda, certo? E por isso que é classificado até pela própria sociologia como conspiratório e um pânico moral. Havia pais de bebês de meses que achavam que o bebê era trans. Então havia pais de bebês com menos de 1 ano, bebês de 8 meses, que eles acreditavam que o bebê de 8 meses era trans. Você já teve filho? Você sabe que é um bebê de 8 meses? Esses pais estão enganados. Tá. Como isso refuta todo o entendimento psicológico? O bebê de 8 meses normalmente ainda não sabe falar, não sabe andar, mas o pai já quer identificar a transexualidade no filho. Eu tenho uma filha de 3 anos, e minha filha de 3 anos já falou que era tudo. Minha filha de 3 anos, menina, já falou que era homem. Do mesmo jeito que minha filha de 3 anos, menina, já falou que era um hipopótamo. Fala constantemente que é a Sky, da patrulha canina. É isso. Ela fala que é um avião. Papai, eu sou um avião. Eu tenho que fazer ela voar. 3 anos. Minha filha tá com quase 4 anos. E ela fala muitas coisas. Fala que é menina, fala que é a mamãe, fala que é o papai, fala que tá grávida, aí bota na barriga, depois fala que quer trabalhar igual o papai, quer cuidar da casa igual a mamãe, diz que quer dirigir, diz que quer ser um tubarão e nadar. Uma criança de quase 4 anos. E aí sai notícia no UOL Notícias. Mãe, eu sou menina. O início da transição de gênero de uma criança. Clarice tinha 4 anos quando disse pela primeira vez à mãe que era uma menina. 7 anos depois, ou seja, com 11, ela iniciaria o seu bloqueio puberal respaldado pela lei e acompanhado de uma equipe de especialistas. Aqui no caso, é uma medicação que age na glândula da hipófise e bloqueia na produção de hormônios sexuais como testosterona nos meninos que querem ser meninas e o estrogênio nas meninas que querem ser meninos. 11 anos. Quando um pai acredita que uma criança de 4 anos, ao dizer que tem Deixa eu ver. nos meninos que querem ser meninas e o estrogênio nas meninas que querem ser meninos. Então, percebe a diferença do exemplo que ele dá, por exemplo, que aconteceu? Ele fala da filha dele de 4 anos, que falava tudo isso. Então, esse exemplo, a menina tinha 4 anos quando falou que era uma menina. E 7 anos depois, ela vai começar o início do bloqueio puberal, que não é o tratamento hormonal de transição, porque, como eu já falei no outro vídeo, transição só é permitido por lei no Brasil a partir de hormônios a partir dos 16 anos, e transição só é permitido por cirurgia a partir dos 18 anos. Ela foi acompanhada por uma equipe de especialistas. A mãe não inventou nada. A mãe ouviu da filha, a mãe deve ter visto diversos outros sinais, foi atrás de uma equipe de especialistas, que tem que ter, porque senão ela não teria permissão para fazer o que ela faz. Não se dá permissão se não tiver um laudo baseado com psiquiatra, psicólogo, pediatra, uma equipe multidisciplinar que vai analisar a criança e vai diagnosticar ela, certo? Então não é tipo, mamãe, sou uma menina, tome hormônio. Não, demorou 7 anos, provavelmente 7 anos de terapia, 7 anos de sintomas, 7 anos de análise, 7 anos com psicólogo. Percebe como é um processo lento? E é igual... E não quer dizer... E nem tá falando que... ela falou que era uma menina, levei no psicólogo. A matéria não tá falando isso. Tá falando que o primeiro relato foi esse. E você demorou 7 anos analisando essa criança. Se não fosse disforia de gênero, a mãe levaria a criança, o psicólogo falava, mãe... Tudo é questão da idade, ela tá querendo se ver em tudo isso, não temos sintomas totais. Vá analisando, se daqui de um tempo surgir algumas outras questões, você me traz de volta. Mas por enquanto, a criança não tem o diagnóstico de disforia de gênero. É uma questão da criança de estar tentando se identificar, de estar falando de várias coisas, e isso, igual a filha do Iago, certo? Quando um pai acredita que uma criança de 4 anos, ao dizer que tem o outro sexo, isso representa algo mais profundo do que a criança descobrindo o mundo, o que é que você tem? A matéria não dá base pra isso. A matéria não falou em nenhum momento que foi que a mãe acreditou. Lembrando que no recorte que ele trouxe, ele não leu a matéria toda. Você tem um pai que vai certamente guiar o seu filho em direção a alguma coisa. Ser homem ou ser mulher também é construído... De novo, traz a premissa de que essas coisas são... se pode manipular quando a gente já tem um respaldo científico de que é inato cientificamente. Você não pode transformar a sexualidade do seu filho. Você não tem esse poder de mudar os genes dele. Socialmente. E é construído socialmente também a partir daquilo que os pais constroem nelas. Você nasce homem, você nasce mulher, mas você não nasce heterossexual. Minha filha é heterossexual, minha filha é criança. Ela não tem ainda
instinto sexual. Assim como ela ainda não tem autopercepção sexual. Ela vai formar isso. Existe um caminho biológico que a leva em direção a se conformar à própria biologia, o que acontece com a maioria dos seres humanos, mas existem várias outras circunstâncias que são sempre sociais e podem levá-la a uma autopercepção sexual ou a um instinto e impulso sexual completamente diferente. O que é que forma isso? É porque ela nasceu numa família de gay e por isso ela vai virar gay? Não. Ninguém sabe exatamente quantos são os elementos que formam a identidade sexual e o desejo sexual de um indivíduo ao longo da sua primeira infância. Mas sabemos que existem muitos elementos culturais e sociais. Inclusive até uns anos atrás se saiu uma reportagem sensacionalista que foi uma má interpretação de uma divulgação de cientista, ele falando que não havia gene gay. E muitos jornais colocaram isso como se, então não existe resposta biológica. Não, o que ele quis dizer é, gente, a gente nunca vai achar um gene. A gente tem vários genes, e a gente sabe que existem genes diferentes, que heterossexuais e homossexuais não compartilham, e essa diversidade de genes influenciam, né, na orientação sexual. Isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que, gente, a sexualidade ela é tão multivariável que não tem como a gente modificar. Não tem como a gente mexer uma pecinha e falar, não, aqui eu mexi essa pecinha, então meu filho vai ser heterossexual. Não. Ela tem tantos genes trabalhando e tantas questões sociais trabalhando que ela é um comportamento que não existe reversão, não existe conversão, não existe pegar a via da direita e tudo mais, não existe cura gay, não existe esse tipo de coisa, porque não tem como a gente manipular essa questão. E familiares que compõem parte dessa formação que pode levar o indivíduo para além daquilo que é a conformidade com a sua própria biologia, como deve ser. Quando um pai acredita que uma criança dizendo que é menina, essa criança deve ser tratada como trans, e então guiar esta criança, porque isso que acontece, é guiar esta criança em direção à transição de gênero, você está impondo algo sobre o filho. Você não é guiar, é procurar ver se existe mesmo. Porque existe um manual médico-psicológico para analisar essas questões. Dando a essa criança a possibilidade, o direito humano, isso devia ser um direito humano, de ser criada conforme o seu sexo biológico. Você tem um sexo biológico. Devia ser um direito humano você ser instruído pelos seus pais no caminho da conformidade com o seu sexo biológico. Se isso não se manifesta, e quando você se torna um adulto, isso ainda permanece, você como um indivíduo adulto tem o direito de fazer o que você quiser com o seu corpo e de se identificar como você absolutamente desejar. Mas um pai não deveria nem guiar uma criança em direção a um transtorno de gênero, porque pais influenciam sim na formação dos seus filhos, inclusive na formação sexual dos seus filhos, como não deveriam pegar uma criança de 11 anos. Cara, se fosse tão verdade essa questão, o tanto de homossexual que é criado como heterossexual deveria ter virado heterossexual, né? O quanto de criação traumática a gente teve, o quanto de surras, o quanto de palmadas, o quanto de abandono parental, né? Que homossexuais sofreram através da história. E dá pra elas um remédio que era usado pra castrar estuprador nos Estados Unidos. Um remédio perigoso pra formação óssea, um remédio que existem artigos que já mostram, diminui a capacidade cerebral de algumas crianças. Nós estamos castrando quimicamente algumas crianças em nome de uma ideologia que se tornou dominante em parte do Ocidente. Sabe o que acontece? Estudos já têm comprovado que cerca de 80% das crianças que aparentemente são disfóricas deixam de ser aparentemente disfóricas, se conformam ao seu sexo biológico ao longo da vida. Então a criança acha que tem outro sexo, a criança de alguma forma demonstra então algum tipo. Nem sei dizer se esses estudos estão certos ou não, porque ele mesmo falou que estudos podem ser totalmente falsificados e totalmente falsos, né? Então ele deveria apresentar a referência bibliográfica na descrição, né? Tipo de inadequação sexual, se ela é tratada de forma normal e não incentivada a se ver de outra forma, se ela é ensinada a crescer de acordo com o seu sexo biológico, 80% dos casos você não tem uma pessoa que vai crescer transexual. O que é que tem acontecido hoje? Um incentivo da cultura, da sociedade, para que a pessoa decida o que vai ser. Decida, filho. Não importa se você é homem ou se é mulher, você vai decidir, você vai ser o que você quiser, você pode ser o que você quiser, e isso é uma coisa terrível. Pais não deveriam incentivar a criança em direção a isso. Tem alguns materiais importantíssimos que você pode ler se você estiver interessado em se aprofundar um pouco mais no assunto da questão de gênero envolvendo crianças. Se você jogar no Google Tradutor, tem um artigo muito bom chamado Dores do Crescimento, Problemas com a Supressão da Puberdade no Tratamento da Disforia de Gênero, que certamente vai ser útil para você. Em português, você vai ter um livro muito bom chamado Por que Gênero Importa? O que os pais e professores necessitam saber sobre a emergente ciência
das diferenças sexuais, o Leonard Sachs. A esquerda tentou destruir esse cara, acabar com a reputação dele, dizer que ele era do mal, porque é assim que acontece, né? Se você fala contra as ideias dominantes, vão tentar pintar você como um fascista, um maldito, uma pessoa que deveria ser Não sei dizer se é verdade ou não. assassinado ou o que é que seja. Outro material muito interessante, mas está em espanhol, você consegue ler em e-book, chamado A Ideologia de Gênero, o gênero como ferramenta de poder, que mostra muito do lobby político por trás das questões de gênero no mundo hoje. Tem um material que eu gosto muito de usar, chamado Transtorno de Identidade de Gênero, Manual de Atendimento Clínico, que te ajuda muito a entender alguns números e algumas questões científicas já bastante consensuais sobre a questão de gênero. Você tem o Identidade e Sexualidade, que é um material bem introdutório, mas elegante, curto, direto e instrutivo sobre o mundo da revolução sexual e como a gente deveria entender o sexo como formador da identidade. O Steven Pinker, que é um grande nome da ciência cognitiva, um dos maiores psicólogos do mundo hoje, escreveu um material chamado Tábula Rasa, que talvez seja um dos melhores materiais de neurociência, falando sobre questões de formação do homem. E aqui tem um capítulo muito instrutivo sobre questões de gênero. The Man Who Would Be a Queen, um livro sobre a ciência do gênero e da sexualidade, que tá fora de catálogo, você não consegue comprar esse livro mais, mas aí quando o livro tá fora de catálogo, aí eu baixo o PDF sem problema nenhum, você acha o PDF aí com facilidade. Você vai ter o The Rise and Pode piratear. Iago permitiu a pirataria do of livro. Modern Self, do Carl Trueman, absurdo, 450 páginas sobre o desenvolvimento da revolução sexual como um sintoma da busca humana por identidade, um material excelente também. E um dos meus favoritos é o When Harry Became Sally, um material publicado muito recentemente, 2018, então um material razoavelmente atualizado sobre teoria de gênero. Esse é um assunto que eu tenho muita vontade de tratar com mais profundidade aqui no YouTube, em talvez algo muito parecido com o que a gente fez no A Nova Família. Não sei se você conhece a nossa websérie documental sobre casamento e união homoafetiva. É uma websérie documental que tá aqui de graça no canal em 7 episódios, mais vários extras. Já tem centenas de milhares de visualizações, discutindo a questão da união entre pessoas do mesmo sexo e seu relacionamento com a sociedade, com a cultura, com a história, com a política, com a igreja. É muita coisa, muito grande. É um material realmente sério, profundo. Muita gente de esquerda diz que eu vou assistir esse negócio, eu vou refutar isso aí, e nunca refutaram. Continua sendo das coisas mais incríveis que a gente já fez, e eu tenho muita vontade de fazer algo muito parecido com questão de gênero. É um dos projetos dos próximos anos da minha vida. Certamente em algum momento isso vai sair. Eu tô nas fases ainda de estudo, leitura de materiais. Eu fiz uma especialização em neurociência e psicologia aplicada no Mackenzie, uma das maiores e melhores universidades do Brasil, justamente para me preparar para entender como funciona a leitura de papers, neurociência e tudo mais, para me dar um bom background no assunto. E eu tô na fase de estudar, ler a respeito disso, para escrever os roteiros, ver pessoas para entrevistar, e em algum momento fazer algo nesse sentido. Lembre de orar por mim, se for vontade de Deus, que eu possa seguir esse caminho. Esse foi o vídeo de hoje, uma tentativa de expor o que tem acontecido, para que ninguém venha dizer que a gente é um bando de conspiracionista. Isso não existe não, isso é tudo mentira. Tá aqui, registrado em vídeo, comentar um pouco sobre esse tipo de coisa, indicar algumas boas literaturas e pedir sua oração para os projetos que a gente tem tentado desenvolver aqui no YouTube. É desafiador, Satanás fica furioso, mas é uma das formas de amar e servir crianças que muitas vezes se tornam vulneráveis em uma cultura que normalizou a maluquice. Infelizmente, em alguns contextos, normalizou até a pedofilia. Protejam seus filhos. Não de LGBTs. Tem muita gente LGBT que é absolutamente honesta, justa e boa, mas proteja dos movimentos radicais que a todo custo prometem e querem cumprir a promessa de irem atrás dos seus filhos. A gente vai ficando por aqui. A gente tem vídeo sempre terça e quinta, mas muitas semanas a gente tem vídeo quase todo dia, sempre às 10 horas da manhã. Então, assina as notificações e clica no sininho pra você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. É isso. É isso então? Foi o vídeo mais longo do canal, 1h15. Caramba, velho. É isso. Eu ainda acho problemático. Ele traz a bibliografia no final, como se toda ela fosse sustentação para esse pânico moral. Eu acredito que não seja assim. Senão ele traria os capítulos, leria essas partes e tudo mais. Porque a tese é de que os transgêneros, os LGBTs estão indo atrás das suas crianças e se está transformando, se tem um pânico sobre isso. E o que ele usa como base realmente são os 3 vídeos lá do começo, que realmente eu acho que só propagaram pânico moral e a partir de referências anedóticas. Mas sobre essa questão daquela reversão de pessoas que se arrependem, recomendo muito uma série de vídeos que a Suavemente Comentando fez aqui, e ela falou muito porque o canal Tragicômico e o Oliveira usam muito como base essas questões desses papers
sobre pessoas que se arrependeram, e a suavemente comentando, se eu não me engano, eu vou deixar até. Ela leu esses papers, ela fez todo um trabalho em cima sobre esses papers e mostrando que esses papers têm muitos problemas, inclusive, e muitas mensurações erradas sobre essa questão realmente, mas que a discussão sobre essas pessoas trans, realmente a gente precisa avançar muito e conversar muito, mas a gente avança isso através de um diálogo sem cascas de banana e sem pânico moral, sem exemplos anedóticos, sem interpretações forçadas, como foi feito na matéria de jornal. Entender realmente como esse processo não é de pais obrigando suas crianças a transicionarem de gêneros, é processo que envolve muita dor, muito sofrimento e muito contato com especialistas. Não existe essa emergência que políticos como o Gil Diniz quer dizer, de que estão transformando as crianças do dia para noite. A própria lei brasileira proíbe esse tipo de coisa. O próprio regulamento moral brasileiro e legislatório proíbe esse tipo de negócio. Você precisa ter uma série de laudos, uma série de médicos, uma série de questões para diagnosticar. Porque realmente, se uma pessoa for incutida, ou se uma pessoa for forçadamente obrigada a transicionar, vai ter muita dor e sofrimento em cima. E é por isso que a gente tem uma série de manuais de diagnóstico sobre essa questão. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha sido bom ou informativo de alguma maneira. Espero muito que tenha sido informativo. Agradeço muito se você veio até o final desse vídeo, que eu acho muito difícil, porque teve 1 hora e pouco. Se você quiser, se você puder, deixe seu like, seu comentário, seu compartilhamento nesse canal. O inscreva-se me ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, obrigado.